Hoje nós vamos estudar o quarto módulo que diz respeito a padrões de comportamento. Então, o que foi que nós já estudamos nos módulos anteriores? Nós observamos a ciência da personalidade e a distinção entre personalidade e identidade, que diz respeito à individualidade. Então, a permanência da personalidade no sentido da estabilidade. Uma vez estruturada a personalidade, torna-se mais difícil alterar traços e características da própria personalidade. Mas compreenda-se que personalidade é algo mutável. Ela não é algo que não consiga ser alterada. Mas para alterar algum traço e característica de personalidade, isso leva muito tempo. A nossa identidade, ela se amplia ao longo do processo evolutivo. Quanto maior o número de experiências, quanto mais aprendizado, quanto mais convivência, maior a amplitude da própria identidade, da nossa individualidade. O que nós vamos estudar hoje são os padrões de comportamento. Então, no módulo 3, nós estudamos as dimensões da personalidade, que são 5 dimensões, tanto no módulo 2 quanto no módulo 3. Hoje nós vamos estudar mais a questão dos padrões comportamentais. Então, quais são as dimensões da vida psicológica humana? Diz respeito a comportamentos, cognições e afetos. O comportamento é uma ação ou conjunto de ações executadas por um ser humano. Então, o conjunto de ações executadas pelo ser humano revela o comportamento que ele tem. Quando se fala de cognições, nós falamos da possibilidade e capacidade de você idealizar, de você sonhar, de você planejar, de você ter um planejamento consciente e ter tomada de decisões. Então, tudo que diz respeito às ideias, pensamentos, se resume na esfera da cognição. Os afetos é a tua capacidade de sentir emoções, sentir sentimentos. Então, isso é o teu mundo afetivo. Esse mundo afetivo, a tua estrutura emocional, ela varia de indivíduo para indivíduo. A nossa identidade é a nossa personalidade mais a história da nossa vida. Isso diz respeito à identidade. Então, a nossa personalidade, que tende a ser mais estável ao longo dos anos, mas a nossa história de vida define a nossa identidade. Então, os nossos hábitos, eles surgem da nossa identidade. Então, na verdade, os hábitos estão intrinsecamente relacionados à nossa identidade, à estruturação da identidade. Então, a nossa identidade é o núcleo das nossas crenças. E por que não dizer dos nossos valores, da nossa visão de mundo. Então, a nossa identidade reflete exatamente o conjunto de crenças que nós internalizamos ao longo da vida. Creia-se que as crenças, elas não nascem conosco, mas nós internalizamos elas. Quais são as crenças? São crenças positivas ou são crenças negativas? Elas abalam a nossa autoestima ou não? Quando, por exemplo, eu tenho uma crença internalizada de que jamais serei feliz, isso é uma crença. Então, uma crença é uma ideia que você absorveu, que você internalizou, e ao absorvê-la e internalizá-la, isso se torna uma verdade imutável. Não é fácil mudar crenças. É muito difícil. Você internalizou, enraizou aquela determinada crença e agora se torna uma verdade inquestionável para você. E você reproduz esse conjunto de crenças ao longo da vida. Então, um bom exercício seria refletirmos
quais são as crenças que nós internalizamos ao longo da vida, ok? Mudar a tua vida significa quem é o tipo de pessoa que eu quero me tornar, quem eu desejo ser, quem eu devo ser, quem eu necessito me tornar, que ainda não sou. Entre o que eu sou e o que eu deveria ser, existe uma distância muito grande a ser trabalhada, não é? O primeiro problema dos hábitos se chama comportamentos que não chamam muito a atenção, mas que têm um alto impacto avassalador na qualidade da nossa vida. É um detalhe aqui, outro detalhe aqui, outro atalho que eu me habituo a reproduzir. Eu reproduzo esse atalho e isso vai alterando a qualidade da minha vida. Isso é em relação a vícios, em relação a tudo que me gera dependência emocional. Então, esses detalhes têm um poder de alterar a nossa vida. De tanto repeti-los, se transforma em hábitos. Então, nós poderemos ter bons hábitos ou maus hábitos. Cabe a nós analisar a natureza, a qualidade desses hábitos que nós reproduzimos ao longo da vida. Então, eu posso, por exemplo, me habituar a tomar refrigerante todos os dias. É um detalhe. E é um detalhe que vai fazer toda a diferença e vai impactar na qualidade da minha saúde física. Eu me habituei agora, depois do almoço, a tomar um copo de Coca-Cola todos os dias. Isso pode alterar a minha saúde. Não é um detalhe? Não é uma ação repetitiva? E essa ação repetitiva se transformou em quê? Hábito. Hábito, ok? Uma vez internalizando o hábito, para você desinstalar o hábito, vai dar muito trabalho. Porque você reproduziu durante anos essa mesma atitude, ok? O problema do mecanismo da habituação. Então, será que eu consigo identificar quais são os bons hábitos e os maus hábitos na minha vida? Veja, a consciência da existência dos maus hábitos já é um processo inicial de cura. Eu não posso me curar daquilo que eu não tenho consciência. Eu não identifiquei. Se eu não identifico, eu não alcanço a consciência da existência dos malefícios quanto aos maus hábitos que eu internalizei ao longo da vida. E outra coisa, cada mau hábito desse vai impactar decisivamente o nosso futuro. Então, basta um detalhe. Não, eu só fumo 3 cigarros por dia. Sim, continue fumando 3 cigarros por dia durante anos consecutivos. E você vai ver a alteração da sua saúde. Não, mas isso é 3 vezes no dia. Não vai impactar em nada. Quem disse que não impacta? Quem disse que não impacta? Muita gente reclama na hora de adotar um novo hábito. Por quê? Como é que um hábito se instala? Para atender uma necessidade, um desejo. Para atender a minha satisfação, porque um hábito gera uma satisfação, senão você não teria adquirido esse hábito. Esse hábito, momentaneamente, atingiu uma necessidade sua. Mas ao satisfazer uma necessidade imediata, você está alterando um equilíbrio, uma qualidade de longo prazo transferido pela satisfação imediata. Então, para atender um desejo imediato, eu prejudico minha saúde a longo prazo. Então, as pessoas costumam reclamar muito quando decidem adotar um novo hábito. Por quê? Porque para internalizar um novo hábito vai levar tempo, vai dar trabalho. O cérebro não se acostumou com esse novo hábito. Então, o próprio cérebro vai apresentar resistência.
Porque o cérebro, ele atua na permanência dos hábitos adquiridos. Então, para eu excluir um hábito e adquirir um novo hábito, vai me dar muito trabalho. O hábito deixa de ser chato e passa a ser automático à medida que você reproduz, que você repete. De tanto insistir no hábito, ele passa para o piloto automático. Hábitos bons nunca irão roubar o seu tempo. Os maus hábitos destroem tuas relações e a tua vida. Veja o quanto que a ciência do hábito precisa ser devidamente investigada. Talvez eu tenha hábitos de anos. Durante anos eu reproduzi os mesmos hábitos. Maus hábitos. Quem dorme depois das 11 horas da noite não sabe o mau hábito que adquiriu. Não sabe o impacto prejudicial do sono tardio e o quanto isso vai afetar o próprio cérebro. Nós teríamos aqui uma lista de maus hábitos que nós poderemos estar reproduzindo. Então eu posso estar envelhecendo o meu cérebro ao não dormir as horas suficientes que o cérebro precisa. Quando é que o cérebro descansa? No sono. E descansa entre aspas, porque o nosso cérebro é um órgão fantástico. Durante o sono ele vai realizar a limpeza das toxinas do corpo material. Então, um bom sono é vital para a saúde. Nada de se alimentar depois das 10 horas da noite. Não faça isso. Não se alimente nem depois das 9. Porque a energia que o cérebro vai ter que desprender para o processo da digestão do alimento, ele vai desviar a energia da desintoxicação do corpo para fazer a digestão. E eu não sei o que eu estou fazendo, por falta de consciência, por falta de conhecimento. Talvez esse seja um dos maiores desafios dos dias atuais. Substituir a intensidade momentânea pelo equilíbrio duradouro. Então eu troco um hábito bom de longo prazo por um mau hábito de curto prazo, para atender necessidades, desejos, para atender a minha vontade de saciar desejos. Então, essa troca não é racional. Porque no atendimento do desejo momentâneo, eu posso estar comprometendo exatamente o equilíbrio duradouro da minha saúde. E nós temos o dever de cuidar do nosso corpo, que é o nosso templo material. Nossa mente tende a dar mais atenção ao que é negativo do que ao que é positivo. O cérebro parte da premissa que ele tem a necessidade de garantir a nossa sobrevivência. E ele trabalha exaustivamente para garantir esse objetivo. Tudo que pode afetar a nossa saúde, o nosso equilíbrio, ele registra mais intensamente. Por isso que nós nos lembramos de momentos de turbulência, de sofrimento, muito mais intensamente do que os momentos felizes. E existe uma explicação do ponto de vista da neurociência. O cérebro é uma máquina fantástica que tem por objetivo garantir nossa sobrevivência. Tudo que possa ser elemento de ameaça, que possa ameaçar a nossa sobrevivência, a nossa estabilidade mental e emocional, ele emite um sinal de alerta, ok? Aquilo que produz afeto negativo, emoções negativas, tende a querer te afastar do estímulo, são mais intensos e duradouros. Então, tem pessoas que têm o poder de nos traumatizar. Incrível, por incrível que pareça, tem o poder de nos desestabilizar.
de causar arranhadura emocional na frágil estrutura psicológica que somos detentores. Só tem esse poder porque eu permiti. Ok? Então nós temos que aprender a dizer não. Você não me lesa, você não vai me traumatizar. Eu não permito me envolver numa relação abusiva. Eu não permito que você me lese emocionalmente. Isso é auto-amor, é autocuidado, ok? Autocontrole é a nossa capacidade de regular, impedir ou frear os desejos, emoções e sentimentos que governem o nosso comportamento. Então, no autocontrole, eu tenho autogestão, autogovernança. Eu controlo minhas emoções, não sou controlada por elas. Eu me domino. E não permito que no auge da emoção eu tenha impulsividade, seja reativa, combativa, agressiva, em decorrência das emoções que estão me dominando. 30 segundos é o suficiente para você se autodominar no momento da raiva. O outro é o gatilho para lhe desestruturar emocionalmente. Ele está lhe afetando, ele está usando palavras de baixo calão contra você. E você agora está respirando. O tempo de respiração é fundamental e a intensidade da respiração. Então você não me afeta, você não me atinge. E agora eu estou buscando o meu autocontrole emocional. 30 segundos pode ser a grande diferença para que não haja uma explosão emocional entre duas ou mais pessoas. O autocontrole, ok? Só que tem um detalhe. Quanto mais afetados emocionalmente, menos racional seremos. Então, o poder do impacto emocional sobre nós é algo fantástico e poderá nos tornar perigosos como seres humanos. Um ser humano altamente impactado emocionalmente é capaz de matar o outro ser humano. No momento de explosão, de raiva, no momento de profundo descontrole emocional. Isso não deve acontecer. Então, numa atitude reativa, impulsiva, eu posso me arrepender durante anos consecutivos do que eu fiz, do que eu disse, e agora não tem mais como desfazer e desdizer o que eu fiz lá atrás e o que eu disse lá atrás. Por que perdemos o autocontrole? Em primeiro lugar, o cansaço. Quando nós estamos no cansaço, o autocontrole não funciona. Estamos no limite do cansaço. Estamos no limite da suportabilidade emocional. Você não governa a si próprio. No cansaço. Não discuta à noite com ninguém. Você não está no seu equilíbrio emocional para tratar temas e assuntos altamente controversos. Não escolha o pior horário para você discutir. A noite é o pior horário, porque você está num extremo de cansaço mental, emocional e físico. Aguarde para um momento que você esteja descansado no seu autocontrole emocional, ok? Então, o cansaço altera. O cansaço altera essa capacidade de você se governar. O segundo item, estar malnutrido. Uma pessoa extremamente malnutrida não tem o poder de concentração, de disciplina para a autodominação. Então, nós somos seres espirituais habitando um corpo material. Não tem como separar corpo, mente e espírito, não. Tudo afeta tudo, tudo está intrinsecamente relacionado. Essas três dimensões, corpo, mente e espírito, ok?
Então, cansado e malnutrido, você não se governa. Terceiro item, nas aflições emocionais. Durante aflições emocionais, eu perco o autocontrole. Por quê? Estou altamente impactada emocionalmente. Sou capaz de ter as atitudes mais infantis, inimagináveis, por falta do autocontrole, ok? Então, nós precisamos aprender a controlar nossa impulsividade e a nossa indisciplina. Então, eu não posso e não devo dizer tudo o que eu penso. Isso é falta de autodisciplina. Nem tudo que nós pensamos deve ser dito. Há que se ter um critério de avaliação. Qual o impacto de minhas palavras junto a essa pessoa? O que minhas palavras podem repercutir positivamente ou negativamente nesta situação? Então é melhor você frear. Não ter familiaridade com aquilo que você está fazendo. Quando eu não domino, não conheço, não me aprimoro e não me aprofundo, eu não vou ter autocontrole. E agora me torno uma pessoa altamente insegura, uma pessoa inconstante e instável. Vou me apresentar em público, mas não domino a matéria. Não me aprofundei, não estudei o suficiente. Então, a minha linguagem corporal vai revelar a minha insegurança. Eu poderei ter tiques nervosos, eu poderei botar a mão o tempo todo dentro do bolso, eu poderei gaguejar, eu poderei ser uma pessoa enfadonha, repetitiva, que não estimula as pessoas por falta de domínio conceitual. E quem disse que é fácil falar em público? Hein? Não é. Não é? Para eu melhor me comunicar, eu tenho que estudar o tema que eu pretendo expressar. Comunicação é uma arte para poucos. Quem melhor se comunica é uma mente mais organizada. Eu organizo todos os pontos, os conceitos, os itens que eu preciso expressar. Isso seja numa reunião, seja num trabalho que você vai apresentar ou numa palestra pública, em qualquer local que você precise se comunicar bem. Então, há que se preparar antecipadamente. Quanto mais eu me preparo, melhor o resultado eu alcanço. Pela objetividade. Por uma comunicação extremamente assertiva, objetiva, coesa, direta, concisa. E isso é treinável, não é? Acreditar que a tarefa que eu vou realizar é cansativa ou problemática. Pronto, você agora já está meio caminho andado do fracasso da tarefa que você vai realizar. Veja, a valorização dos fatos e acontecimentos depende do olhar de quem interpreta. A depender do meu olhar, eu enxergo esta atividade como altamente repetitiva e rotineira. Só que tem um detalhe. O nível de excelência exige repetição. Você não alcança um nível de excelência sem foco. Você não alcança um patamar de excelência sem aprimoramento. E eu quero ser muito boa no piscar de olhos. Não é possível. Steve Jobs era aquele homem perfeccionista, detalhista, que observava além da própria equipe que ele coordenava. Por isso ele fez o que ele fez e teve a projeção mundial. Então, a excelência exige atenção, aprimoramento, dedicação. Eu não me permito fazer mais ou menos.
tem uma régua interna que me leva ao aprimoramento de tudo que eu me dedico a fazer. Então, eu não me permito viver uma rotina sem excelência. Vou varrer uma casa, varro de qualquer forma. Vou lavar uma roupa, lavo de qualquer forma. Deixo a roupa estendida 3 dias no sol, vai queimar. Uso sabão demasiadamente, vai queimar, danificar a roupa. Vejam quantas oportunidades nós temos de realizar atividades que nos levam à excelência. Mas isso exige foco, dedicação, autoaprimoramento. Um excelente músico treina horas durante o dia. Um excelente palestrante treina horas, preparando o material, se dedicando para oferecer o melhor às pessoas que vão estudá-lo. Não tem excelência sem autodisciplina. Simples assim. Você não chegará no patamar da excelência sem autodisciplina, sem foco, objetividade, meta, resultados. Não me permito desperdiçar tempo. Meu tempo é direcionado para foco, objetivos, resultados. Eu vou alcançar esses resultados. Agora imaginem vocês o autoaprimoramento, quanto trabalho não dá. Eu vou realizar meu autoconhecimento, vou interpenetrar o universo da minha mente, a complexidade comportamental dos meus hábitos, e agora vou mapear todas as características indesejáveis da minha essência espiritual. Isso é um trabalho nosso, não é do guia espiritual, não é do outro, meu. Eu não posso mudar características comportamentais sem o nível de consciência da necessidade da mudança. Uma pessoa orgulhosa não deixa de ser orgulhosa sem ter consciência do orgulho que ela tem. Uma pessoa invejosa não deixa de ser invejosa sem a consciência da inveja e o impacto da inveja negativamente na sua própria vida. E assim a lista das nossas imperfeições, que são muitas, né? Então, acreditar que a tarefa é cansativa ou problemática já me leva a não enxergá-la como algo essencial. O problema não é quanto eu faço, mas o amor que eu faço cada coisa da minha vida. Não tem excelência sem paixão. Não tem aprimoramento sem disciplina e dedicação. Não tem. Não tem. Então, focar no problema ou na dificuldade, a forma como eu encaro cada situação me leva a um bom desempenho ou péssimo desempenho. Bom relacionamento, péssimo relacionamento. Tudo é um prisma, tudo é uma visão de mundo. A forma como interpreta as coisas e os acontecimentos. Sentir-se controlado é outro fator que dificulta, porque quanto mais controle alguém exerce sobre mim, menos resultado ele terá sobre mim. Então, quanto mais eu me sinto livre para agir, interagir, melhores os resultados. Isso não quer dizer que não possamos orientar, que não devamos educar, que não devamos muitas vezes corrigir o erro de alguém quando se faz necessário. Mas não queira controlar ninguém. Não queira. Quando nós queremos controlar o outro, estamos subestimando o poder de decisão da outra pessoa. Cada um é livre para escolher o que bem lhe interessa. E eu não posso entrar na seara do livre-arbítrio do outro, né, Ney? De jeito nenhum. Você quer escolher esse caminho errado? Está consciente das consequências do caminho? Eu não posso me vigiar, mas eu lhe alerto. Não siga esse caminho. E a pessoa é livre para escolher. Dissonância cognitiva. Quando nós fazemos algo que contraria nossas crenças, valores, ideias, o autocontrole é destruído. Quantas vezes eu digo, não devo fazer, estou fazendo?
Quantas vezes eu penso, jamais farei isso, daqui a pouco eu estou fazendo aquilo que eu condenei no outro. Isso se chama dissonância cognitiva. Na dissonância cognitiva não tem um equilíbrio entre o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo e o que eu acho. Há uma dissonância. Ou seja, em outras palavras, você não é confiável. O que você diz não se escreve. Você entra em contradição. O teu exemplo contraria o que você fala. O que você pensa não se coaduna com como você age. Para que alguém seja confiável, tem que haver um equilíbrio entre o pensar, o sentir, o falar e o agir. Quando há um alinhamento entre esses 4 pilares, você se torna um ser humano confiável. Então, dissonância cognitiva é quando o meu comportamento contradiz os meus valores. Todos nós poderemos ser exemplo disso, tá? Frequência cardíaca é outro elemento que dificulta sobremaneira o autocontrole. Então, tenhamos cuidado para que as nossas atividades físicas sejam altamente desestressantes, gerando endorfina, dopamina que tanto necessitamos. Então eu preciso reduzir o estresse no meu dia a dia. Uma mente estressada, o estresse abala a saúde mental do indivíduo. Então, quanto menos estresse, quanto melhor a boa alimentação, quanto melhor a tua atenção, a forma como você faz, o que você faz e como você faz, melhor os resultados. Então, por que eu tenho que ser uma pessoa altamente estressada? Eu quero fazer várias coisas ao mesmo tempo. Enquanto eu converso com você, eu olho para o celular, olho para a tela do computador, atendo o telefone, já perdi a comunicação. Você quer ser bom no que você faz? Faça uma coisa de cada vez. Não faça multiplicidade de coisas. Não seja um ser humano múltiplo nas atividades. Você tenderá a fracassar no que você faz. Flutuações hormonais também alteram o nosso autocontrole. Então, mulheres que têm menor autocontrole durante a TPM, homens têm prejuízos cognitivos quando estão próximos a mulheres atraentes. Gostaram disso aí? O poder da razão dele vai lá para baixo, né? Nas nossas flutuações hormonais, nós temos menos autocontrole. Idade. Quanto mais maduro, maior o seu autocontrole. Geralmente, vamos ficando um pouco mais autocontrolados com o passar dos anos. E agora vamos estudar uma característica, ou traço de personalidade chamado vitimismo. O vitimismo é um hábito afetivo, cognitivo e comportamental, um tipo de mentalidade. Então eu não assumo a responsabilidade pelos insucessos e fracassos da minha vida. Ao contrário, eu transfiro, culpabilizo o outro pelas minhas reações ou ações, pela utilização do meu livre-arbítrio. Se você tivesse dito isso, eu teria feito isso. Se você tivesse feito isso, eu teria feito isso. Então o culpado é você. Normalmente nós enxergamos muitas vezes nos filhos o vitimismo. Não assume a responsabilidade dos próprios atos. A vitimização passa a fazer parte da identidade, da própria personalidade do indivíduo. Uma pessoa que se considera vítima da vida, do destino, vítima da família e das pessoas, fica um pé atrás. Ela não adquiriu a responsabilidade pela utilização do próprio livre-arbítrio. Nossa mente ela é responsável pelas cognições, afetos e comportamentos. Então, eu tenho que assumir a responsabilidade do que eu penso, do que eu sinto e como eu ajo. Toda escolha tem uma consequência, não tem?
Nunca você fará uma escolha 100% plenamente, exclusivamente positiva. Alguma coisa vai lhe afetar. Ora, esse é o poder da decisão, é o poder de escolher. Então, o vitimismo é um tipo de mentalidade. Nessa mentalidade, eu transfiro para todos a responsabilidade. E, além disso, eu culpabilizo o outro. Então, o mundo não nos deve nada. Pare de achar que o mundo lhe deve tudo. Minha família me deve tudo, fulano deve tudo. Você não é vítima do destino. Então, no vitimismo, geralmente nós estamos a um passo da depressão. Vitimismo e depressão andam de mãos dadas, ok? A depressão também causa vitimismo. Pessoas que têm um alto grau de neuroticismo tendem a apresentar um grau de vitimismo. A neuroticidade é a quinta dimensão da personalidade que nós estudamos lá atrás. Então, na neuroticidade, eu culpabilizo, eu persigo, eu me torno vítima do outro, tendo a ser uma pessoa reativa, tendo a me tornar vingativa, tendo a querer prejudicar, humilhar, destruir, perseguir o outro. Então, eu canalizo minha energia mental para maltratar e prejudicar uma outra pessoa. Quanto maior o grau de vitimismo, menor a tua confiança nas outras pessoas. Olha aí. Me tornei uma pessoa desconfiada. Me tornei esse adulto difícil de convivência. Não confio em ninguém. As pessoas me são sinônimo de desonestidade, de deslealdade. Eu internalizei isso dentro de mim. Então, quanto mais eu tenho um grau de vitimismo, menor confiança terei nas pessoas. Então, agora eu enxergo o mundo como um mundo perdido. Eu enxergo as pessoas como viciadas. Eu enxergo o ser humano como algo que não tem mais volta. Não confio na minha família, não confio nas amizades, não confio mais em ninguém. Porque eu estou responsabilizando a tudo e a todos. Então, quanto maior o teu grau de vitimismo, mais você interpreta o mundo de forma distorcida. Então, eu não consigo entender agora a intenção humana, o comportamento humano. Eu tenho uma visão distorcida da própria humanidade. Pessoas vitimistas tendem a achar que as ofensas são maiores do que são. Elas superdimensionam, é a hipersensibilidade. É você intensificar as atitudes alheias. De uma gota d'água eu transformo numa tempestade. Nós convivemos com pessoas que são assim, ok? Para o vitimista, a ofensa é percebida muito maior do que uma pessoa que não é vitimista. Então ela rumina, ela relembra, ela leva para o túmulo ressentimento e mágoa contra você. Não consegue perdoar. Perdão é uma palavra que não existe no dicionário de uma pessoa vitimista. Vitimistas tendem a enxergar mais intenções nas pessoas. Por quê? Porque são altamente negativas, são altamente reativas e tendem à neuroticidade enquanto traço de personalidade. Então ela é mais negativa, ela dimensiona mais a negatividade. Perdoar não é algo fácil para um vitimista. Pessoas que têm uma grande identidade vitimista tendem a ser passivas, reclamam demais, lamuriam demais, apontam dedos, julgam, culpabilizam, criticam e condenam.
Então, o vitimismo agrava a depressão, intensifica a amargura, ressentimentos, desconfianças, ansiedades, raiva, tornam-se pessoas altamente ressentidas, descontam no mundo e nas pessoas suas frustrações, sua negatividade. Então, a falta de empatia é uma das principais características do vitimismo. Estão acompanhando direitinho? Eu estou correndo cada hora. Características do vitimismo: acreditar que o mundo lhe deve algo, elitismo moral, pessoas tendem a acreditar que são moralmente superiores às demais, por isso que se tornam julgadoras, culpabilizadoras, falta de compaixão e empatia com o sofrimento dos outros, há uma interface entre vitimismo e narcisismo. Então, é preciso a gente saber lidar com pessoas assim. Outra coisa, essas crenças internalizadas, elas não vão ser facilmente excluídas de uma mente de um vitimista. Ruminar as vitimizações pessoais, passadas, sejam reais ou não. E agora eu culpabilizo tudo e a todos, eu culpabilizo aquela pessoa que eu conhecia há 10 anos atrás, eu culpabilizo aquela criatura que eu conhecia há 20 anos atrás e levo isso para o túmulo. Ciclos viciosos. Quando sentir uma dor, responda a si mesmo. Olha aí. O que eu estava esperando de diferente nessa situação? Qual a minha responsabilidade nesta situação? Poderia ter evitado? Poderia não ter vivenciado? Medir as consequências dessa atitude? Me tornei responsável por ter prejudicado alguém, ter lesado emocionalmente alguém. Nossa estrutura emocional não é tão estruturada como nós supomos ser. É frágil. Muitas vezes um bom dia, ou ausência do bom dia já nos afeta. Que dirá uma convivência de anos, não é? Então, cuidado com o que nós falamos ao outro. Cuidado com as nossas palavras. Minha palavra tem o poder de curar ou de adoecer o outro. Eu estou num terreno movediço, que é a estrutura emocional, psicológica de um indivíduo. Não brinque com os sentimentos alheios. Não faça isso. Não prejudique. Não maltrate. Não humilhe. Exclusão afetiva é a ausência de inteligência emocional. Simples assim. Conhecereis meus discípulos por muito se amarem. E você ainda está nessa de excluir o outro. Você vai excluir tantas pessoas que no final da lista não vai sobrar ninguém, nem você próprio. Porque em algum momento você vai se decepcionar. Eu tenho o direito de me afastar, mas exclusão afetiva, egoísmo. Lamento dizer, egoísmo predomina em você e você se coloca num patamar superior ao outro, se considera vítima do outro, condena o outro e vai condenar eternamente a outra pessoa. Vitimismo. Todos nós erramos. Em relacionamento, em qualquer nível que seja, há uma grande probabilidade de erros de ambas as partes. E agora eu acho que só a outra pessoa errou. Eu não errei coisa nenhuma. Será? Será que não? Estou presumindo que o mundo me deve algo? Será que o mundo me deve algo? Ou eu sou o protagonista da minha história de vida? Qual a história que eu conto da minha história? Eu posso contar uma história completamente distorcida da realidade que eu vivi. É a minha interpretação dos fatos. Minha interpretação dos fatos não significa, não me credencia a dizer a verdade indistintamente, imparcial. Nós somos péssimos juízes em causa própria. Quando eu vou analisar alguma coisa que diz respeito a mim, entra a minha subjetividade.
E a minha subjetividade sofre a intervenção de variáveis que me levam a pressupor, a julgar, a supor que tal fato aconteceu. E o pior que, nessa minha análise distorcida da realidade, transformo isso numa verdade inquestionável. Ai de quem questionar a minha verdade. Eu sou apegada à minha interpretação dos fatos, ok? Estou me colocando na posição de vítima porque estou frustrado ou porque realmente fui vítima de algo intencional, imprevisível e incontrolável. Nós podemos ser vítimas uns dos outros, sim. Violência psicológica, violência física, violência financeira, material. Eu tenho o poder de prejudicar outra pessoa. Então ela se tornou minha vítima. Agora, entre me colocar na posição de vítima, verdadeiramente uma vítima subjetiva, tem uma nuance muito grande. Suponho que eu sou vítima de você. Será que eu fui vítima de você? Eu me sinto lesada por você. Será que eu fui lesada por você? Verdadeiramente? Então exigem abusos psicológicos, relacionamentos altamente tóxicos, relacionamentos humilhantes e degradantes, relacionamentos com base na deslealdade e traição. Sim, existem, mas eu me permiti entrar. Não existe relacionamento abusivo se a vítima não permitir ser abusada. Porque eu me permiti ser dependente emocionalmente do narcisista. Porque eu permiti que esse narcisista me manipulasse. Porque eu transferi para ele o poder de me definir quem sou eu. Porque eu reconheci nele o poder de definir minha competência emocional, espiritual e profissional. Eu transferi a ele o poder. Então o narcisista só avança num comportamento vexatório, humilhante e degradante porque a vítima permitiu. Então eu tenho que aprender a dizer não, ok? Não serei vítima de você e não serei vítima de quem quer que seja. Essa sensação é fruto da minha incapacidade de lidar com essa frustração. Talvez eu esteja numa zona de estagnação, de lamentação, de escassez mental, de frustração, diante de fatos e acontecimentos que eu não consigo mudar. Como eu não consigo mudar, permaneço na estagnação. Tem um detalhe: nós não governamos, não controlamos, não gerenciamos sentimentos e pensamentos alheios e comportamentos. Não temos esse poder. Eu não tenho o poder de decidir o que você pode pensar, sentir, falar e agir. Eu não tenho esse poder. Largue mão dessa necessidade de controlar a vida alheia. Perca menos tempo em monitorar as atitudes do outro e se automonitore. Concentre o seu tempo na autogovernança, na autoadministração. Transformação interior dá muito trabalho, porque você perde tempo observando as vidas alheias. A vida do outro não é tua. Faça a tua vida valer a pena. Então agora eu tenho que utilizar o poder do querer e o poder do decidir para agir. Sem a decisão não basta o querer, não há ação. Ação é o somatório do pensar, do sentir e da concretização desse pensamento e do sentimento. Então eu decido resgatar a minha vida, meu autocuidado, o amor próprio, meu autoinvestimento. Brilhe sua luz.
você está fadado ao progresso espiritual. Saia da comiseração, da autopiedade, da autossabotagem, da procrastinação que lhe interdita o poder de realização pessoal. Então, o que é primordial e principal na minha vida? Tais e tais e tais itens. E por que eu estou perdendo tanto tempo com o que não é prioritário na minha vida? Passo quanto tempo navegando nas redes sociais? Passo tanto tempo vendo coisas que não me acrescentam absolutamente nada. Muitas vezes converso conversas triviais e altamente superficiais. Então me falta profundidade, propósito, sentido de vida. Quem disse que é fácil entrar em contato com o lado sombra? Não é. Então as dimensões da nossa personalidade, eu tenho que conhecer. Então parar de me odiar, parar de me perseguir, parar de me maltratar, parar de me culpabilizar, de me autocondenar, parar de ser refém do destino. Eu sou protagonista da minha história de vida. Escrevo agora o que eu quero escrever. Escolho para cada dia da minha vida um objetivo, um conjunto de atividades que eu vou realizar. É o autopreenchimento, é o significado que você tem. Então, eu agora escolho ver coisas que transmitem para mim tudo que é de belo na vida. Eu escolho sentir os melhores sentimentos. Eu escolho pensar os melhores pensamentos. Eu não quero mais me maltratar. Eu não quero mais sofrer, gerar sofrimentos voluntários. Porque minha mente tem o poder de me infernizar, de me adoecer ou de me curar. Então é impressionante como nossos pensamentos e emoções, através de frequências vibracionais, nos impactam célula a célula do nosso corpo físico. Então, o poder da boa mentalização, o poder dos bons pensamentos, o poder dos bons cenários mentais, e isso vai transformando você de dentro para fora. E você agora já não se reconhece mais como você era antes. Você modificou completamente. Você não é mais a mesma pessoa. O poder da transmutação, da metamorfose, da transcendência espiritual, transcender ao óbvio da humanidade. E além do que comumente é alimentado pela humanidade como um todo. Então, nesse processo de transição planetária, nós somos conclamados a elevar nossa frequência vibracional. Então eu vou escolher aquilo que me encanta a alma. Eu vou escolher o que me faz bem ao corpo material. Eu vou escolher ter boas conversas, boas conversações, o poder do sorriso, o poder do elogio, o poder da automotivação, o poder de motivar o outro, o poder de soerguer o outro, o poder de auxiliar a dor alheia, de compreender os fracassos humanos. Saio da passividade e torno coadjuvante. Então eu tenho agora o poder de pensar, sentir, falar e agir. Isso é poderoso demais. Então não maltrato mais você através das palavras. Deixo de te perseguir. Deixo de te culpabilizar. Isso não me leva mais a canto nenhum. Conhecereis meus discípulos por muito se amarem. Bem-aventurados pacíficos, os mansos de coração. Possuirão a terra. Possuirão a terra. Após a fase da transição planetária, só os mansos retornarão para o planeta Terra. Eu tenho que me pacificar. Duelo mental, ruminações mentais, autoflagelação, autoculpabilização. Eu digo não. Me libere de tudo isso. Não seria o adulto que eu sou hoje sem os erros do passado.
não seria quem eu sou hoje sem os fracassos do passado. Hoje eu entendo a dor humana, porque eu sofri, senti dor. Eu entendo a tua dor, porque eu senti essa dor. Simples. É o lado da auto-humanização. Eu estava em João Pessoa ontem. Já estou com nora, viu? Fui levar minha nora para fazer uma prova lá. Aí tinha uma moça bem magrinha, com uma criança que não tinha 4 anos de idade. Eu estava com 3 maçãs dentro do carro. Aí chamei ela, dei uma maçã. Observei o comportamento dela. Ela pegou a maçã e entregou para o filho. O filho foi logo comendo a maçã. Aí chamei de novo, entreguei a outra maçã. Ela disse: Deus abençoe. Entenderam? São atitudes como essas que valem a pena a nossa vida. A alegria da criança comendo aquela maçã. O desprendimento da mãe para doar maçã para o filho, embora ela estivesse faminta. Veja. Então eu saio agora da passividade e torno coadjuvante. Não tem uma oportunidade que você deveria deixar passar de fazer o bem. Não deixe de fazer. O outro só merece seus melhores sentimentos. E você também. É assim? A hora chegada, pessoal. Muito obrigada por terem participado do nosso curso. Quero dizer a vocês que o nosso canal no WhatsApp vai ficar à disposição de vocês. Ficarei sempre mandando material para quem se inscreveu no WhatsApp. Se inscrevam lá no nosso canal no YouTube também. E quem quiser nos aderir lá, nos adicionar nas redes sociais, fique à vontade. Eu solicitei que quem pudesse contribuir com uma cesta básica para o Lar Manapintão nos procurasse. Então eu vou botar o número do Pix lá no WhatsApp, quem puder, quem quiser doar qualquer valor. Muito obrigada, pessoal.